E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer participações de grandes investidores. E o investidor desse vídeo é Luiz, que é o mês de janeiro desse ano, 2024. Eu sei que parece meio atrasado, mas infelizmente essa é a única data que a CVM disponibiliza para a gente ter acesso às posições do mega investidor. E lembrando também que nada nesse vídeo vai ser apenas um vídeo informativo para vocês terem noção do que os grandes investidores estão. As posições geralmente são muito parecidas. O que muda é o aporte que foi feito naquele mês, se foi vendido alguma pequena participação ou não, enfim, pequenos movimentos. Só que isso muda muito. Existem situações onde os investidores em poucos meses liquidam a posição devido a alguma informação, algum fato relevante que mudou o destino da empresa. Por isso é muito interessante a gente analisar essas participações. Lembrando também que esse delay de mais de 5 meses faz com que as pessoas não saibam necessariamente o que está acontecendo. Às vezes a gente está relatando aqui a participação em uma ação e ela nem existe mais ou foi dobrada a participação. Poucas vezes acontece. A 10ª maior posição de Luiz Alves neste mês está no MYPK3, que é a Iochpe Maxion, com uma posição no seu fundo de 3,46% do portfólio. Ele tem mais de 11 milhões de ações da Iochpe. E isso dava, em valor de mercado naquele mês, 144 milhões de reais aproximadamente. Olhando o comportamento da ação, a gente vê que tem sido uma empresa muito lateralizada nos últimos anos. Ela não está apresentando nenhuma tendência ou de alta ou de baixa. Ela simplesmente segue saindo um pouco, às vezes caindo um pouco, dependendo do momento. E sempre com uma dívida muito elevada. A dívida não está tão controlada assim. É uma empresa alavancada e uma empresa que, apesar de estar alavancada, paga sim dividendos e sim tem resultados. Para quem não tem conhecimento da empresa, a Iochpe Maxion é uma multinacional brasileira que é líder mundial na produção de rodas automotivas e um dos principais produtores de componentes estruturais automotivos das Américas. A empresa também opera a Maxion Wheels e a Maxion Structural Components no setor automotivo e a Amstead Maxion no setor ferroviário, que também é responsável por produzir cerca de 50 milhões de rodas por ano. Cerca de 75% da sua receita é concentrada em 10 clientes, sendo as alemãs Daimler Truck e a Traton e seus maiores clientes sendo responsáveis por mais de 10% da sua receita líquida. Atualmente a empresa opera 33 unidades industriais e conta com mais de 17 mil funcionários localizados em 14 países. A origem da companhia é antiga, de 1918, ano de início nas suas atividades no ramo madeireiro no estado do Rio Grande do Sul. O atual grupo Iochpe começou com Salomão Iochpe em Marcelino Ramos e em 1937 ele convidou seu irmão mais velho, Israel Iochpe, para trabalhar junto com ele. Posteriormente ele entraram na empresa os seus tios Isaac e também Miguel. Ao longo do tempo as atividades foram diversificadas para o setor financeiro e subsequentemente para o setor industrial. Em 77 se estabeleceu como uma das acionistas da Edisa, uma das três. Em 86, Hewlett Packard e Tesys Informática e a Hewlett Specter do Brasil. Entre 1989 e 1990, reorganizou sua parceria na informática com a HP em uma única empresa, a Edisa Informática. A partir da década de 90, a empresa passou a concentrar sua atuação nos segmentos de autopeças e equipamentos ferroviários, alienando grande parte dos ativos e participações que não eram ligados com esses determinados segmentos. Em 98, iniciou-se o processo de reestruturação operacional e definição do portfólio de negócios. Nos anos 2000, 50% do negócio de equipamentos ferroviários foi alienado para a companhia norte-americana Amstead Industries. Em janeiro de 2008, as ações preferenciais foram convertidas em ações ordinárias com o objetivo de ingressar no novo mercado. Em agosto de 2009, adquiriu-se os negócios de rodas, visando aumentar sua capacidade de produção no México, adquiriu os ativos relacionados à CIE Automotive.
No início de 2012 foi concluído o processo para veículos comerciais e da I.S. Lemers, empresa norte-americana fabricando aço para veículos comerciais. E a próxima participação mais relevante do Alaska Poland em janeiro era as lojas Quero Quero LJQQ3, onde foram vendidas 50 mil ações da empresa e compradas 590 mil ações da empresa, ou seja, aumentou-se a participação nesse mês. A posição da empresa equivale a 3,72% do portfólio e a mais de 15% da empresa como um todo. Isso dá 30 milhões de ações no Alaska Poland, equivalentes a 155 milhões, mais ou menos, no mês de janeiro, que foi apurado o valor de mercado que ele tinha participação. Olhando o comportamento da ação, a gente vê que é uma empresa que caiu muito desde o seu IPO, caindo mais de 60%. Era muito otimista, já que o juro era baixo, fazendo com que ações de consumo dominem. E o momento não está tão favorável agora, logicamente a cotação caiu bastante. Só que a empresa passou de um momento de prejuízos para um momento de lucro, ou seja, a empresa até que está fazendo movimentos inteligentes. Porém, a cotação não está tão interessante assim, devido a diversos fatores macroeconômicos, a situação do Rio Grande do Sul, enfim, diversos fatores atrapalhando a empresa. Porém, os resultados, falando em números e lucro, a empresa já está numa situação muito mais confortável do que já esteve. E o preço está muito perto das mínimas. A empresa já custou 3 e pouquinho, agora ela está chegando nos R$4. Ainda está muito longe de valer os preços antigos que ela valia. Fundada em 1967 na cidade de Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, as lojas Quero Quero é atuadora e vendedora de materiais de construção, eletrodomésticos e segmento de casa. Em plena expansão pelo país, a empresa possui diversas lojas distribuídas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de 2 centros de distribuição. E a empresa está querendo expandir essas atividades para atingir outras áreas do país também. Além do segmento varejista, a companhia oferece também empréstimos e cartões de crédito, sendo este último já são mais de milhões e milhões de cartões emitidos por suas lojas. Sua carteira de crédito é suportada por um fundo de investimento em direitos creditórios gerenciados pela Oliveira Trust, com 4 séries de papéis ofertados, o que diminui o risco. A empresa surgiu como uma pequena empresa de comércio e representações. No entanto, graças à competência e à coragem dos seus administradores, a empresa se expandiu bastante. A linha do tempo da empresa é o seguinte: 67 foi a criação da loja, 69 incorporação de materiais de construção, anos 70 início do conceito de vendas externas, 78 começou a vender também eletrodomésticos, anos 80 foi sua expansão, totalizando 4 lojas, 93 foi a abertura da primeira loja fora do Rio Grande do Sul. 97, a abertura da Verde, a administradora de cartões e a criação do cartão Verde Card. Em 2007 foi a aquisição de mais de 36 lojas. 2008, a companhia é adquirida e profissionalizada pela Advent International. Já em 2009 foi a mudança da sede para Porto Alegre. Em 2011, o início da operação no Paraná. 2018, o lançamento do aplicativo Verde Card. 2019, a inauguração da loja 300. E 2020, a abertura de capital no mercado, na Bolsa de Valores. E desde então, a empresa vem expandindo, já aumentando muito as suas lojas. Vamos ver qual vai ser o futuro da Lojas Quero Quero. E a 8ª posição mais relevante do Alaska Poland está na Celesc, a CLSC4, onde se tem uma posição que equivale a mais de 5%, 5,65% do portfólio. Não foram realizadas movimentações na empresa no mês de janeiro. Ele tem 3 milhões e 500 mil ações da empresa que equivaliam naquele mês 236 milhões de reais somente na Celesc. Olhando o comportamento da ação da Celesc, a gente vê que ela já ficou anos atrás empacada, sempre andando de lado. Porém, depois de um certo momento, a empresa começou a só subir e pagar dividendos muito altos. É uma das empresas elétricas que eu conheço que mais pagam dividendos ao longo do tempo. E a valorização também veio junto. Então,
uma empresa para quem quer segurança e ficar tranquilo em momentos de crise. Geralmente costuma ser uma boa pedida em empresas elétricas, empresas com mais constância nos resultados. E geralmente as elétricas acabam valendo até mais por causa disso. Mas no caso da Celesc não é o caso. A empresa tem múltiplos muito interessantes para se investir. E Lírio Parisotto também, outro mega investidor, tem posição na Celesc. A Celesc é uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro, com destaque no âmbito nacional e internacional, principalmente pela qualidade de seu serviço. A marca de 2 milhões de clientes foi alcançada em novembro de 2004, um número muito alto. Ela é basicamente a principal rede que atende em Santa Catarina, seria como se fosse a Copel do Paraná. E a sétima posição mais forte está na HBSA3, que é Hidrovias do Brasil. Foram compradas no mês de janeiro 403.300 ações da Hidrovias do Brasil. A posição equivale a 5,73% do portfólio. Isso dá 64 milhões de ações, que em valor de mercado dava em janeiro 239 milhões de reais. Olhando para o de 2023, ela estava custando R$ 1,80, apresentando quedas muito altas com relação ao seu IPO. A empresa caía mais de 75%. Depois desse momento, a empresa começou a se recuperar e subiu muito, chegou a custar mais ou menos R$ 4,20 no seu pico. Depois ela começou a ceder um pouquinho, mas não caiu de forma muito vertiginosa. A empresa ainda está em números interessantes, com múltiplos bem interessantes. Vamos ver se a empresa vai ter resultados mais positivos daqui para frente. A Hidrovias do Brasil é uma empresa especializada em fazer transportes na malha hidroviária do país. Nesse sentido, essa empresa de soluções pátria. Além disso, a companhia atua há mais de 8 anos com projetos consistentes para atender às necessidades dos clientes de maneira personalizada e inovadora. Dessa forma, a empresa realiza 40% do market share no transporte de bauxita por meio da cabotagem no norte do país. A empresa também possui a maior capacidade para o transporte de grãos no nordeste do país, além de também possuir 30% do market share no transporte fluvial de hidrovia Paraguai-Paraná. A companhia surgiu em 2010 com o objetivo de integrar a logística da América Latina. Em 2011, a Hidrovias do Brasil abriu seu escritório no Paraguai. Depois, em 2012, a empresa realizou o primeiro contrato de minério de ferro assinado com a duração de 25 anos. Em 2013, a Hidrovias assinou seu primeiro contrato com a parte de grãos na região sul. Logo depois, em 2014, a empresa iniciou as operações de grãos na Corredor Norte. Já em 2016, a companhia iniciou as operações no Corredor Norte. Em 2017, a Hidrovias iniciou 3 operações importantes: fertilizantes, bauxita e rodoviário. Além disso, em 2018, houve a emissão do bonde no valor de $600 milhões, além do início das operações OTM. E a sexta posição mais relevante está na Alus 3, antiga Aliança Sonai, agora a Alus, com a fusão com a BR Malls. Ele não realizou movimentações no mês de janeiro, e a posição equivale a 6,26% do portfólio, com mais de 10 milhões de ações que davam 260 milhões de reais aproximadamente no mês de janeiro. O Alus é resultante da fusão da Aliança Sonai com a BR Malls, e foi onde a Aliança Sonai foi a maior administradora de shopping centers do Brasil, resultante da fusão com a Aliança Shopping Centers e a Sonai Sierra do Brasil, duas das maiores empresas desse setor. Na época, a combinação dos negócios resultou em um portfólio de 62 shoppings, representantes em 40 municípios das 5 regiões do país, com mais de 11 mil lojas. A Aliança Sonai se posicionava como uma plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras, apresentando seus shoppings como hubs de soluções destinados na convivência e espaços de oportunidades para empreendedores, atuando desde
desde o planejamento e desenvolvimento do projeto até o gerenciamento da estrutura, gestão financeira, comercial, jurídica e operacional de shopping centers. 7 meses após a fusão da Aliança Sonae e a Berry Malls, a marca Allos foi lançada em agosto de 2023. E a combinação só melhorando resultados, a cotação não está andando. A empresa vem só melhorando resultados, a cotação não está andando tanto que nem deveria andar, mas assim a situação brasileira não está tão fácil. Quem sabe em algum momento a cotação da empresa acompanhe a sua evolução. E a quinta posição mais forte de Luiz Alves está na compradas 363.600 ações. A posição equivale a 6,39% do portfólio e dá 267 milhões de reais, pelo menos dava no mês de janeiro em Vale. A Valid é uma empresa que teve sua cotação bastante deteriorada depois da pandemia e depois de 2015. Ela atingiu um topo em 2015, começou a cair muito forte e chegou mais ou menos em uma mínima ali depois da pandemia, a custar R$ 6, R$ 7. Continua com preços e múltiplos bem atrativos e com promessas de pagamento de dividendos bem alto. A Valid é uma empresa brasileira de gravação sediada em São Paulo que fornece serviços de impressão de segurança para instituições financeiras, empresas de telecomunicação, governos estaduais e órgãos públicos do Brasil, Argentina e também da Espanha. No total, são 3 fábricas e 84 sites de personalização. Em 2010, as vendas totalizaram 465 milhões de cartões, 15 milhões de carteiras de motorista e identidade, mais de 12 mil toneladas de papel também. A empresa foi fundada em 1957 no Brasil como uma subsidiária da American Banknote. E em 2006 a empresa fez sua oferta pública de ações na Bovespa e mudou seu nome para Valid, que é o nome que a gente conhece hoje, somente em 2010. E a quarta maior posição de Luiz Alves está na Pomo 3, a Marco Polo, e o valor de mercado dava 374 milhões até janeiro. Outra ação que estava sofrendo bastante, a cotação estava bastante deteriorada, que de uns anos para cá, a ação disparou de preço, subiu muito. Eu tinha no portfólio, vendi antes da hora e estou arrependido amargamente de não ter segurado. A participação evoluiu muito, a cotação disparou. A Marco Polo é uma empresa multinacional brasileira fabricante de carrocerias de ônibus com sede em Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Responsável por quase metade da produção nacional, é a maior encaroçadora da América Latina e terceira maior do planeta. Ela possui mais de 10 fábricas espalhadas em todo o mundo e seus ônibus estão presentes em mais de 140 países. Conta com fábricas nos continentes americano, africano e também asiático. E a terceira posição mais relevante está na Cogna, COGN3, onde não foram realizadas movimentações neste mês de janeiro. A posição equivale a 9,16% do portfólio, pelo menos naquele mês. Ele tem 131 milhões de ações, que equivaliam a 382 milhões de reais, pelo menos naquele instante. A empresa caiu muito, então certamente já diminuiu e não é mais uma posição tão forte que nem era no mês de janeiro. Sem dúvida nenhuma, a participação mais polêmica aqui da carteira dele, porque muitas pessoas, houve uma propaganda muito forte com relação a investir na empresa, muitas pessoas perderam dinheiro e a Cogna está muito mal vista pelo mercado. Vamos ver se no futuro a empresa vai apresentar resultados e aí o turnaround aconteça de fato na empresa. Não é o que está acontecendo até o momento. O Luiz Alves entrou no conselho da empresa. Vamos ver qual será o destino da nossa queridinha Cogna. E a segunda posição mais relevante está na Login, a LOGN3, onde foram realizadas movimentações. Foram compradas 91 mil ações da Login, que equivale a 12,66% do portfólio de Luiz Alves, que dão 14 milhões de ações, equivalentes a 520 milhões de reais em valor de mercado, pelo menos naquele mês. Para quem não sabe, a Login é um dos casos mais emblemáticos da carteira de Luiz Alves nos últimos anos, aquela crise muito forte que a gente estava vivendo. A maioria das empresas se recuperou, mas não foi o caso da Login.
A Login estava se encaminhando para uma possível falência. Ela estava numa situação muito difícil, mas graças ao poder e à força nas empresas de Luiz Alves, acabou tendo uma recuperação. A gente tem alguns vídeos, alguns trechos no YouTube onde o Breda conta detalhes de como funcionou essa reestruturação da empresa, que despencou, antigamente era uma posição irrelevante na carteira do mega investidor. Ele não investiu uma quantidade muito significativa do seu portfólio na empresa, quando ela estava passando por dificuldades, mas ele conseguiu salvar a empresa e ser hoje em dia uma das empresas muito mais respeitadas na bolsa. Naquela época, o mercado já dizia que a empresa iria quebrar, a posição que você tem na carteira, que você está quase desistindo. Às vezes, podem ter pessoas por trás daquele ativo que façam o jogo virar. E aonde ele não realizou nenhuma operação naquele mês. Ele tem 11 milhões e 500 mil ações do Banco do Brasil, que equivalem a 650 milhões no Banco do Brasil. Olhando a cotação do banco, a gente vê que ele passou bastante tempo largado no mercado. O Luiz Barsi falava que era uma ótima oportunidade, os valuations estavam atrativos, até que de repente a empresa destravou o valor e subiu muito de preço e teve até um desdobramento, fazendo com que a ação valesse o mesmo preço que era antes, só que lá em cima. Então a empresa custava 28, 29, subiu até os 50 e poucos, os 50 e poucos viraram novamente 25, 26 reais. Então, ofertando a possibilidade dos investidores que têm menos poder aquisitivo comprar mais ações e se sentir mais tranquilos ou confortáveis comprando ações do Banco do Brasil. Fundado em 1808, o Banco do Brasil é a primeira instituição bancária a operar no Brasil. Com imensa capilaridade, o Banco do Brasil está presente em mais de 99% dos municípios brasileiros por meio de uma rede de mais de 4,7 mil agências. Com cerca de 96 mil colaboradores, o número de clientes do Banco do Brasil ultrapassa por rede própria e acordos com outras instituições. O banco atinge cerca de 100 países. A primeira empresa brasileira listada na Bolsa desde 1906, o Banco do Brasil, está no mais alto nível de governança desde 2002. Converteu todas as ações PN para ON e em 2009 lançou o seu programa de ADR patrocinando o nível 1 no mercado de balcão dos Estados Unidos. Em 2014 migrou para a ADR nível 2 e é controlado pela União, que detém mais de 50% do capital total da empresa. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.